Fala comunidade, bora lá, vem cá que eu te conto. Muito bom dia a todos. Amanhã tem jogo do Flamengo, só que hoje tem do Fluminense. Por que eu tô falando do Fluminense? Porque o Fluminense joga hoje, dia 7, o Flamengo joga dia 8 e nos enfrentaremos dia 11. Ou seja, o Flamengo tem um dia a menos de descanso. Ah, Franklin, tá chorando já? Não, tô falando a realidade. Isso influencia sim, mesmo porque o Flamengo vai jogar amanhã muito mais alto do que eles vão jogar hoje. O Fluminense joga hoje numa altitude mínima de 900 metros. O Flamengo numa altitude de 3.400 metros acima do nível do mar. Ou seja, quem sofre mais? Quem sofre mais? Tem viagem para um, tem viagem para o outro. Logicamente tem altitude mínima para um, altitude máxima para o outro. E o Fluminense terá um dia a mais de descanso. Sabe quem era para ter um dia a mais de descanso? O Flamengo, dona Comembol, que é o campeão, atual campeão da Libertadores. Parece que o Flamengo é o campeão e eles dão um prêmio ruim pro Flamengo. Engraçado isso, que doideira, cara. Não que o campeão, o Flamengo, deveria ser privilegiado pela tabela, pelos adversários, nada disso. Mas o Flamengo é premiado por uma coisa ruim. A gente tem competições em andamento, Copa do Brasil, nós temos Campeonato Brasileiro. No meio disso tudo, o início de uma Libertadores com o Flamengo jogando numa altitude terrível. E logo depois, depois de 2 dias, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Ou seja, não tem como colocar o time amanhã, sem não pensar no jogo do dia 11. Não tem como. O Fluminense, por exemplo, vem atuando, dando uma segurada nos titulares, fazendo o controle de carga, que muito torcedor do Flamengo não admite que faça no Flamengo. Não pode poupar, não tem essa de controle, não tem essa de ciência, loucura, cara. Parte da torcida do Flamengo dá uma viajada louca. Os caras estão fazendo, porque sabem que tem um jogo importantíssimo contra o Flamengo no dia 11. E na tabela do campeonato, após a última rodada, ficou assim, ó, até anotei aqui, ó. Palmeiras tem em primeiro lugar com 25 pontos, 10 jogos. São Paulo com 20 em segundo lugar, 10 jogos. Fluminense em terceiro lugar com 17 pontos com 10 jogos. E em quarto lugar está o Flamengo com 17 pontos e 9 jogos, um jogo a menos. Assim como o Bahia, que está em quinto, a mesma pontuação do Flamengo, 17 pontos, também com um jogo a menos, com 9 jogos, que nos enfrentaremos depois, tá? Aí, meu irmão, vai ser jogo de 6 pontos, porque ambos têm um jogo a menos, vão se enfrentar. Aí, meu irmão, se o Flamengo ganha do Fluminense, tem que pensar muito em vencer do Bahia. Porque assim, cara, a gordura é feita no início do campeonato. E a cartilha do campeão dessa competição do Campeonato Brasileiro é: vence em casa e pontua fora. Não tem mistério, não é de outro jeito. O campeão do Campeonato Brasileiro ganhou em casa a maioria dos seus jogos, ou todos os jogos em casa, e pontuou fora. Não tem como pegar, rapaziada. Se vencer dentro de casa, no seu mando de campo, e vencer alguns pontinhos fora, empatar, vencer algum jogo, não tem como pegar, é campeão. E esse jogo frente ao Bahia também vai ditar regras. É jogo de 6 pontos. Afinal de contas, ambos têm um jogo a menos e se enfrentarão. E em sexto lugar, Atlético Paranaense com 16 pontos e 10 jogos. Ou seja, o Flamengo tem uma sequência de jogos terrível. Ganhou do Santos, graças a Deus, no Maracanã, 3-1. Conseguimos, né, de 14 para 17 pontos. E vamos nessa batida aí, cara. Dá para poder ganhar do Fluminense e partir 20 pontos. Aí vai lá para cima da tabela. Pega aí segundo ou terceiro lugar. Né? O São Paulo está em segundo. A gente tem que também torcer contra o São Paulo, torcer contra o Palmeiras. Apesar do Palmeiras ser um time muito competitivo, eu sei que é, eles são muito raçudos, muito competitivos, sempre tem uma situaçãozinha de arbitragem envolvendo o Palmeiras. Isso é de anos. E agora, então, 2026 começou mais favorecido do que antes ainda, tá terrível. O atual presidente da CBF, Samir Chaudhry, disse que ia mudar a arbitragem, que não ia ter mais isso, que a arbitragem é profissional. Tô vendo, tudo igual pro Palmeiras, tudo igual. Mas nós, vamos ver, né? Daqui pra frente nós podemos aí secar, né, Palmeiras e São Paulo. A arbitragem não nos favorecendo, São Paulo nem tanto, mas com o Palmeiras e o Flamengo fazendo a sua parte. Por quê? A sequência de jogo do Flamengo é terrível. O Flamengo jogou contra o Santos no dia 5 e no dia 8, amanhã, após 2 dias envolvendo viagem, logística, altitude, joga contra o Cusco lá pela Libertadores. 3.400 metros acima do nível do mar. Terrível, terrível. E eu acho que o Leonardo Jardim, nesse jogo, vai mexer no time. Eu, por exemplo, mexeria por causa de jogadores importantes, por causa de físico da galera, por causa do jogo do Fluminense, por ser altitude. Eu viria com o time, assim, mexido, mas não tão mexido. Alguns por ter que entrar mesmo, no caso de Ayrton Lucas, né, o Everton Araújo, e outros eu mexeria por causa realmente da altitude, do cansaço, do físico, do controle de carga. O meu time seria Rossi, a minha cozinha, no caso, laterais e zagueiro. Lateral, Varela, ia ver como é que ele tá fisicamente, para ver se realmente daria para jogar. Ayrton Lucas,
Minha zaga, Léo Pereira e o Danilo. Minha volância, Everton Araújo e De La Cruz. De um lado direito, lado do ponta barra meia, Carrascal, atuando por dentro, igual ele vem atuando por dentro. Bruno Henrique do lado esquerdo, Paquetá centralizado e o Pedro no comando de ataque. O Cusco joga muita bola para a área, é muito lançamento, é muito cruzamento, muita bola alçada na área. Danilo e Léo Pereira acho que formariam uma boa zaga se tratando disso daí. Agora, as laterais me preocupam um pouco. Até que o Varela, defensivamente, cara, ele tem corrido muito, se doado muito. Ayrton Lucas que deixa um pouco a desejar. Mas o Alexandre não pode jogar. Eu não colocaria o Léo Pereira por ali nunca para botar outro zagueiro. Nem muito menos um outro zagueiro por ali. Mas vamos aguardar cena dos próximos capítulos e ver como o Leonardo Jardim vai entrar ali. De repente pode ser até que ele mude, mas ele já disse que não gosta de improvisar. Só numa situação onde não der mesmo para botar um jogador, ele vai ter que botar. Mas improvisar ele não gosta. Aí nós temos uma sequência braba depois do jogo do Cusco lá de amanhã. Nós temos o Flu-Fla no Maracanã após 2 dias. Viagem, logística, altitude, jogo pesado do Flamengo. Vai ser brabo nesse jogo, rapaz, vai ser brabo, hein? Tudo bem, tá? Que é dentro de casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas assim, nos comandos do Fluminense, é Flu-Fla. Como eu disse, ganha fora e ganha dentro de casa e pontua fora. O empate nesse jogo não seria ruim. Aí depois o Flamengo joga no Maracanã, Libertadores, dia 16 após 4 dias. Dá para dar uma descansada maior, entre aspas, né, na Libertadores contra o Independente Medellín, no dia 16 às 21h30. Aí depois desse jogo, continua no Maracanã enfrentando o Bahia. Aí é dentro de casa, tem que ganhar. Jogo dos ambos que tem um jogo a menos. Campeonato Brasileiro, dia 19 a 16, 17, 18, após 2 dias, no dia 19 às 19h30, frente ao Bahia. Aí depois, dia 22, enfrentaremos no Maracanã, às 21h30, na Copa do Brasil, o Vitória. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil, aí depois pegamos o Atlético Mineiro lá em Minas, pelo Campeonato Brasileiro no dia 26, 22, 23, 24, 25, após 3 dias, o Atlético Mineiro, dia 26, às 8h30 da noite, às 20h30. E finalizando o mês de maio, no dia 29... Aliás, maio não, abril. Às 21h30, contra o Estudiantes, fora de casa, na Libertadores, às 21h30, dia 29 de abril, finalizando abril. E é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Deixa um like. Se inscreva no canal Flamengo TV, a mais querida, a TV oficial do nosso clube de regatas do Flamengo. Se inscreve aqui, deixa o like, faça seu comentário e compartilhe o conteúdo para dar aquela moral. Tamo junto, isso aqui é Mengão demais. Bora lá.